Beleza, tá gravando agora. Vamos lá, bom dia para todo mundo. Uhul. Hoje é dia de conversar de estatísticas. Vamos ver um pouco de número aqui. Foi bem legal a participação de todos aí durante a pesquisa, né? Nós tivemos 53 formulários de pesquisa preenchidos e foi bem interessante porque essas informações elas auxiliam a gente a entender como que as pessoas estão se sentindo na comunidade. Nós vamos, dentro do relatório técnico que será entregue em outubro, a gente vai consolidar essas respostas junto com as estatísticas do IBGE, para a gente fazer a relação do que a comunidade está sentindo com o que a realidade das pesquisas do IBGE trazem para a gente. Então, todas as respostas, né, o conteúdo das respostas que serão apresentados hoje, eles trazem o sentimento da população em relação à comunidade. Não é que sejam dados precisos das estatísticas municipais, mas a gente consegue entender como que as pessoas estão vendo o desenvolvimento, as necessidades locais. Tá? Deixar a dinâmica hoje da nossa apresentação, eu vou pedir desculpa a vocês, mas a boa parte da apresentação nós vamos deixar todo mundo no mudo, por favor. A gente vai apresentar essas estatísticas, aí o Rodrigo vai apresentar um estudo de caso que ele teve com as visitas técnicas que nós realizamos em Uberaba. Eu trouxe o Rodrigo para Uberaba para ele poder viver um pouco do desenvolvimento que acontece no município para trazer essa experiência para Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê. Isso é importante porque a experiência de Uberaba, né, o modelo de governança territorial, o estilo de desenvolvimento que eles estão trabalhando para trazer a certificação da Unesco para o Geoparque Uberaba, o Geoparque Terra dos Gigantes, isso é muito importante para a gente ter um modelo de comparação em alguns pontos que precisam ser melhor trabalhados no desenvolvimento dessa governança territorial na região de Mogi das Cruzes. Depois da apresentação do Rodrigo, eu vou falar um pouco sobre o nosso plano de desenvolvimento do relatório técnico, né, que será entregue em outubro. E, através desse relatório técnico, o plano de negócio, a análise de viabilidade e o plano de captação de recursos para poder trazer esse desenvolvimento do Strong Farm e Rural Shores para Mogi e para a região do Alto Tietê. Então, primeiramente, deixa eu abrir aqui o slide, compartilhar aqui na tela. Está aberto, vamos lá. Compartilhar, window here, tá. Tô torcendo aqui para não travar, porque deu 60 slides com, com todas as estatísticas, mas é bem legal. Bom, essa foto aqui é uma foto que a gente tirou durante a visita técnica aí em Mogi. Rodrigo, você lembra de onde que a gente tirou essa foto aqui? Fazenda Cinco Pedras, 6 quilômetros de trilha. Sem ter comido nada durante o dia, isso. Essa aqui a gente não Sem esquece. ter almoçado, bem lembrado, né? Sem almoço. A gente foi direto do João para Fazenda Cinco Pedras, não deu tempo de almoçar. Sim, hoje eu trouxe algumas fotos de lá, porque nós tivemos uma experiência incrível, foi um pôr do sol maravilhoso, um momento onde que a gente pode refletir em como o nosso Criador é perfeito em todos os sentidos, encaminhando a gente para locais inimagináveis para que a gente possa pensar em soluções para a sustentabilidade e para a regeneração do nosso planeta. Então, agora, o primeiro passo agora é a gente apresentar aqui as estatísticas com 53 participantes naquele formulário. Gostaria de pedir para vocês que vocês continuem compartilhando esse formulário com a comunidade para que a gente possa ter, até o início de outubro, mais participações, certo? Quanto maior o número de participações, mais exato vem ser a visão
né, do desenvolvimento e das estratégias que a gente pode tomar para o desenvolvimento desse projeto, tá? Então, esse formulário ele vai ficar aberto até o dia 5 de outubro de 2023, e eu gostaria que vocês compartilhassem com o maior número possível de pessoas na região que vocês moram, na região que a gente está desenvolvendo o trabalho. É importante que essa pesquisa ela seja focada na região, certo? Para que a gente tenha um número maior de pontos que sejam locais, né? Evitar de levar esse formulário para outros estados, para outras regiões de São Paulo, que não estejam ligadas aí com o desenvolvimento do Alto Tietê, tá? Aqui é bem legal a gente ver que tem a quantidade de pessoas que responderam sobre as áreas de atuação profissional. Então, a gente tem aí área de evento, agricultura familiar, experiências de turismo, acomodações, preservação e conservação ambiental, sustentabilidade, pessoas que trabalham em associações e organizações sem fins lucrativos, pessoas empreendedoras, pessoas que trabalham com agricultura e criação de animais, pessoas que trabalham com birdwatching. Isso é bem interessante, porque isso é um dos pontos estratégicos que a gente está visando no desenvolvimento desse relatório técnico. Os coletivos, comércio, educação, guia de turismo, serviços de alimentação e bebidas, agências de viagens, fazendas, investimentos privados. Isso aqui é importante também, porque pessoas que fazem investimentos podem ajudar a gente na captação de recursos. Então, eu vou estar procurando essas pessoas para a gente conversar individualmente sobre o tipo de investimentos que eles fazem, né? Restaurante, construção civil, direito, flores, gerenciamento de projetos, marketing, serviços de manutenção, agroindústria, captação de recursos, construção industrial, economia e finanças, entregas do governo, operadoras de viagem, turismo e tecnologia. É importante trazer essas que estão zeradas aqui, porque tem algumas coisas que a gente precisa dar uma atenção. Uma delas é essa questão de empresas de transporte turístico, para que a gente tenha aí um resultado eficiente de uma criação de roteiro. A gente vai precisar trabalhar bastante com essa questão de trazer investimentos para que existam empresas receptoras, né? A gente sabe que da facilidade de transporte saindo do aeroporto de Guarulhos, que é a nossa principal referência de aeroporto internacional hoje no Brasil, até chegar em Mogi das Cruzes, mas como que a gente vai escoar, né, esses turistas, os visitantes, que chegam através de trem ou de ônibus, ou até mesmo de carro, até Mogi das Cruzes para visitar a região, certo? E, inclusive, pensando naquela coisa de diminuir a influência da passagem de pessoas que descem para o litoral, para reter um pouco dessa visão desse turista na região, para que ele possa aproveitar tudo que a região do Alto Tietê tem para oferecer. Outra coisa que é bem importante e que a gente não teve aqui uma participação seria na questão da astronomia e da ciência espacial, certo? A Marta trouxe para a gente aí, nas respostas dos questionários que foram realizados durante o workshop do Sebrae, a questão da Mata Atlântica, né, por ser um local que já tem uma chancela da Unesco. E a gente precisa trabalhar um pouco mais com essas estratégias de dark sky, né, de céu escuro, para que a gente possa atrair um nicho de mercado diferenciado. Nós estamos agora numa corrida espacial que ganhou uma certa celeridade nesses últimos anos, principalmente com a chegada do Perseverance em Marte, agora mesmo, nesse final de semana, a própria a NASA e outras agências espaciais
já encontraram uma forma de produzir um ambiente para a construção de bases lunares, né, onde que as pessoas vão poder ficar mais tempo na exploração da Lua. A Índia conseguiu um feito inédito aí nessas últimas 2 semanas, mandando, conseguindo fazer a primeira aterrissagem humana, né, não tripulada, mas a primeira aterrissagem saindo na Terra no Polo Sul da Lua. Então, tudo isso vem ganhando espaço e a gente precisa aproveitar essa natureza, esses espaços onde que a iluminação das cidades não refletem tanto na porcentagem do céu escuro, para que a gente possa fomentar esse tipo de atividade. E o turismo ele tem potencial para elevar o planejamento espacial brasileiro. E como a gente sabe, São Paulo, sendo a principal cidade de referência do nosso país, pela proximidade com a região do Alto Tietê, torna isso um ponto fundamental para o trabalho das estratégias do relatório técnico e do plano de negócio que vai ser desenvolvido aí, depois da entrega desse relatório, certo? Aqui, quais idiomas você fala com fluência? 52 pessoas de 53 responderam português, então tem uma pessoa aí que não fala português com fluência. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que ela tenha marcado aí alguma outra opção, né? Mas o primeiro lugar foi português, o segundo inglês, nós temos 9 pessoas que responderam o formulário que falam inglês, espanhol 6 pessoas, japonês 2, italiano e alemão 1 pessoa. Aqui, qual cidade, estado você mora? Nós tivemos aqui a maior parte das pessoas, né? 37 pessoas são de Mogi das Cruzes, 6 pessoas de São Paulo, 4 de Salesópolis, 2 de Guararema e 1 pessoa de cada uma dessas outras, que é Rosana, Ribeirão Pires, Joinville, Santa Catarina e Biritiba Mirim. Por que que eu incluí Joinville em Santa Catarina? Porque a pessoa que respondeu que mora em Joinville, Santa Catarina, ela respondeu também na outra parte que ela trabalha em Joinville e também em Mogi das Cruzes. Então, eu decidi deixar essa marcação de Santa Catarina, porque é uma pessoa que tem referência econômica também na região do Alto Tietê, tá? Quantas horas você dorme por dia? A maioria das pessoas disseram de 5 a 8 horas. E a outra parte, né, um terço aí, de 8 a 10 horas. Isso aqui é importante para a gente entender como que está a qualidade de sono dessas pessoas, porque a qualidade de sono, ela reflete diretamente nas opções de lazer e recreação. Então, é uma média que tá interessante, né? Foi bem legal que ninguém colocou que dorme menos de 5 horas por dia, e ninguém colocou que dorme mais de 10 horas por dia. Então, isso aqui reflete muito na qualidade da saúde mental também, né? Você consegue descansar aos finais de semana? A maioria diz que sim, né? Metade diz que sim, 13% diz que não, 18% diz que uma vez por mês, então tem um final de semana por mês que elas conseguem descansar, e 17% trabalham no final de semana. Você consegue descansar durante a semana? Isso aqui é interessante também, porque o descanso, ele é muito importante, né, para que a gente consiga desenvolver melhor nossas profissões e ter também uma vida em sociedade, onde que influencia bastante a questão do desenvolvimento do turismo e também do receptivo aos visitantes, aos turistas. Então, mais de 50% conseguem descansar um dia por semana. Nós temos 26,4% que nunca descansam, então isso aqui a gente precisa trabalhar para entender por que essas pessoas não conseguem descansar durante a semana, certo? E criar oportunidades para que esse número venha a diminuir, melhorando o bem-estar, a qualidade de vida e a produtividade na região do Alto Tietê.
e 9,4% diz que conseguem descansar até 2 dias por semana. Então, quantos dias de férias você tem por ano? 30% diz que tem mais de 15 dias a um mês de férias, tem 22,6% de uma semana de férias, tem 13% aqui que conseguem ter mais de um mês de férias, isso é fantástico. Eu quero aprender com essas pessoas aí, para me descansar um pouco mais durante as minhas férias, né? 9,4% responderam de 11 a 14 dias, e 15,1% menos de 5 dias de férias por ano. Isso aqui é outro ponto que a gente precisa trabalhar. Por mais que as pessoas sejam empreendedoras, elas estejam trabalhando nos próprios negócios, o período de férias ele é super importante para a economia e para a produtividade. Então, são pontos que a gente está avaliando. Nós vamos destrinchar esses resultados aqui em novos questionários de pesquisa para a gente entender um pouco mais sobre as necessidades, né, que essas pessoas estão enfrentando para poder conseguir melhorar gradativamente esses resultados aqui. Tá? Quantos dias você acredita serem ideais para você descansar nas suas férias e curtir suas férias? Essa pergunta aqui foi interessante porque eu recebi cada resposta. Tem gente que gosta de brincar bastante, mas a maioria respondeu com mais de 30 dias, né? Nós tivemos 16 respostas com mais de 30 dias, 10 respostas aí com 20 dias, 9 respostas 15 dias, 7, 10 dias, 6 respostas 7 dias e 2 respostas de pessoas que acreditam que as férias devem ser mais de 45 dias. Bom, eu gostaria muito de ter férias de 60 dias. Isso aí parece um pouco utópico para a nossa realidade hoje. Quando você tem um dia de folga, o que você mais gosta de fazer? Eu não trouxe todas as respostas, eu trouxe só as principais, né? Aquelas que responderam só uma vez, elas não estão aqui. Então, o pessoal gosta muito de andar de bicicleta, né? 12 pessoas responderam andar de bicicleta, 10 pessoas responderam fazer trilhas e explorar a natureza, 3 pessoas fazendo um churrasquinho com a família, 9 pessoas ficar tranquilo em casa com a família, e 2 pessoas tocar algum instrumento. Nos finais de semana, o que você prefere? Muitos, né, a maioria, 30%, 30,2%, respondeu que é explorar áreas rurais. Então, a gente tem aí um grande potencial para explorar o turismo local, né, o turismo doméstico local, porque as pessoas estão interessadas em explorar as áreas rurais. A gente tem aí 15,1% sair, né, para experimentar diferentes comidas e bebidas, e outros 15,1% ficar em casa. Então, existem aí alguns pontos aí que fazem com que a gente pense por quê, mas a gente sabe que a rotina do dia a dia ela traz essa necessidade também de ficar em casa nos finais de semana. Mas será que são todos os finais de semana que as pessoas gostam de ficar em casa? Esse é outro assunto que a gente vai explorar em outros formulários de pesquisa, para a gente estar entendendo qual que é o sentimento dessas pessoas na hora que a gente fala de desenvolver o turismo local para que elas possam ter opções de lazer e recreação. Quando você tem a oportunidade de viajar em feriados prolongados ou férias, para onde que você vai? A maioria, né, 19 pessoas falaram que elas gostam de viajar para destinos nacionais diferentes do convencional. E isso é bom, porque a maioria das vezes, quando a gente fala em fazer turismo, as pessoas estão condicionadas pelo marketing, né, pela propaganda, a irem para locais convencionais. E isso gera o que eles chamam de overturismo, né, que é aquele turismo de massa.
O que a gente não quer com o desenvolvimento do Strong Farm na região do Alto Tietê. É importante para nós que nós tenhamos essa visão de capacidade de carga para que a gente possa explorar estratégias que sejam benéficas a todas as áreas que estão envolvidas na região, né, no desenvolvimento do turismo. Então, a maioria das pessoas, elas gostam para ir, que vivem na região, elas gostam de viajar para destinos que não sejam convencionais. Isso é uma oportunidade de trabalhar estratégias para o desenvolvimento de atividades locais, né? 10 pessoas responderam realizar esportes ao ar livre, 6 pessoas responderam outras coisas, né? Outras 6 pessoas gostam de visitar os pais ou os filhos, né, nos feriados prolongados, mas quais são as atividades que eles gostam de fazer quando eles vão visitar os pais e os filhos? Aí entra outro formulário de pesquisa para a gente entender essa visão nessa questão. 5, viajar para destinos internacionais diferentes do convencional. 3 pessoas não vão a lugar nenhum, acho que elas não gostam muito de fazer atividades. 2 pessoas gostam de viajar para destinos nacionais famosos e 2 pessoas vão para a casa do sogro ou da sogra, fazer um churrasquinho, comer alguma coisa gostosa. E vamos aqui. Qual tipo de transporte que você costuma usar para suas viagens? A maioria respondeu que é o carro próprio. Isso é fantástico, porque quando a gente vai fazer o desenvolvimento do turismo rural, quando existem circuitos rurais, e as pessoas gostam de dirigir, facilita muito o deslocamento dessas pessoas para os destinos, né, para as áreas de recepção do turista, do visitante. Então, a gente está vendo aí até agora, nesse início aí desses relatórios, que o desenvolvimento do turismo rural na região do Alto Tietê tem muita oportunidade, né? As pessoas elas têm esse sentimento e elas têm essa visão de viver esse tipo de experiência, né? Algumas pessoas responderam, 7 pessoas avião ou helicóptero, 2 pessoas veículo alugado, 2 pessoas gostam de viajar de bicicleta, e isso é bem legal, né? Praticar em um exercício, ter um contato com a natureza e evitar a emissão de carbono na atmosfera. E uma pessoa, viagem de trem. Quando a gente fala aqui de carro próprio, aqui, a gente está também pensando na questão da transição de energia de combustível fóssil para combustíveis verdes, né, combustíveis sustentáveis. Aí entra aí também muita questão do modelo de combustível que o carro dessas pessoas elas usam para poder gerar energia de transporte, né? Aqui no Brasil a gente tem um ponto muito forte de fonte de combustível para veículos, que é a questão do etanol, né, que é bem menos poluente do que a gasolina ou diesel, mas a gente já vem vendo opções aí de carros elétricos, o que é um pouco difícil para a questão da classe média e a classe baixa do Brasil ter acesso a esse tipo de veículo. Aqui é muito caro, né? E eu acredito que já existem alguns países trabalhando com minérios essenciais, né, que chama minérios críticos, que são responsáveis pela essa questão do desenvolvimento sustentável. É interessante quando a gente fala de mineração por causa disso, porque existem as duas caras da mineração, né? Aquela cara que vai causar um impacto ambiental e aquela cara que o impacto ambiental ele vai causar um benefício para a sustentabilidade, para a regeneração do planeta. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio, né? A sustentabilidade é isso, é gerar o ponto de equilíbrio onde que a compensação pode ser maior do que o dano, né? Querendo ou não, todo o período de evolução, né, desde a história do nosso planeta, ele tem essa característica, né? E a gente precisa ficar atento, porque muitas das vezes ambientalistas eles querem impulsionar algo que seja 100% verde
mas isso não vai gerar evolução, não vai gerar desenvolvimento, vai acabar afetando o ambiente um todo. E a sustentabilidade, ela não tem essa visão, né? A gente tem que ter o tripé do social, do ecológico e do econômico. Então, vou passar aqui. Como que você costuma comprar as suas viagens, né? A maioria das pessoas, 41,5%, elas disseram que elas fazem toda a organização da viagem e cuida tudo, de todos os detalhes online. Então, elas já não procuram mais a agência de viagem para poder fazer esse tipo de trabalho. Nós temos aqui 18,9%, eles compram as viagens através de aplicativos, né, como Expedia, Trivago, Hotel.com, Booking. 13,2% compra na agência de viagem com cartão de crédito. 11,3% compram na agência de viagem pagando no boleto, Pix ou no dinheiro. E 15,1%, que é é o que eu mais gosto de fazer, é viajar na fé. Para encontrar locais que sejam, né, interessantes. Eu fazia muito isso quando eu estava solteiro. Agora, como eu tenho esposa e dois meninos pequenos, fica um pouco mais difícil. Mas eu acho bem legal esse tipo de atitude, porque faz com que a pessoa tenha aquele espírito de aventura e procure conhecer locais fora do convencional, né? Até mesmo diminuindo o valor que eles pagam pelo serviço através de uma agência, ou através de uma agência online, uma agência física. Na maioria das vezes, antigamente, o preço do balcão era mais caro do que o preço de agência. Hoje, pelas viagens que eu estou realizando, né, até mesmo viagens por dentro do Canadá, igual eu fiz de novembro de 2022 a março de 2023, que eu tive em todo o território do Canadá, a tarifa balcão, às vezes, é mais interessante do que a tarifa vendida online. É importante quando você estiver viajando, programando sua viagem, você liga também para o hotel que você deseja hospedar e fala assim, olha, encontrei preço X no aplicativo X, qual que é o melhor preço que você consegue fazer para mim? Isso favorece a movimentação financeira local, diminuindo o impacto que isso gera para as empresas na hora do repasse das porcentagens que elas precisam passar para essas agências online, fazendo com que o dinheiro circule mais fácil nessas cidades, nas comunidades que estão recebendo o turista. Na maioria das vezes, escolha a seguinte metodologia de pagamento. A maioria, ó, esse vermelho aqui não é promessa de pagamento com aperto de mão, não, tá? Esse vermelho aqui é cartão de crédito. Eu coloquei essa promessa de pagamento aqui com aperto de mão aqui só para a gente fazer uma brincadeira, né? Porque isso aqui é da época do meu avô, né? As pessoas faziam acordo apertando a mão. Hoje em dia é um pouco mais complicado, mas a maioria paga com cartão de crédito. Nós temos aí 11,3% que pagam com cartão de débito, 9,4% pagam em Pix, e esses dois aqui é dinheiro e boleto, né? Eles ficaram aqui na lateral, mas não tem ninguém aqui que colocou que paga com depósito, cheque ou com nota promissória mais. Viajo sempre com 58,5% com a família, 13,2% com um grupo de pessoas e 22,6% com uma pessoa. A gente tem aqui uma faixa aqui pequena aqui com amigos de trabalho e a outra faixa aqui pequena aqui são pessoas que viajam sozinhas. A maioria das pessoas se consideram um profissional de turismo apaixonado pela profissão. E isso é muito legal, porque quando a gente é apaixonado por algo que a gente faz, a gente gera resultados positivos, não só para a nossa vida pessoal, profissional, mas também para a vida dos visitantes e para a vida da comunidade. 8 pessoas responderam que são profissionais apaixonados de turismo, apaixonados pela profissão. 7 que são ativistas da sustentabilidade e da regeneração do planeta.
O outro ponto forte para o desenvolvimento do Strong Farm Rural Shores, e eu fico bem feliz com isso. 5 pessoas disseram que são pessoas que gostam de explorar novos locais e conhecer novas culturas. 4 pessoas que amam o trabalho voluntário, e isso é importante quando a gente fala de desenvolver atividades de turismo que sejam focadas na questão da saúde mental. O voluntariado, ele traz essa percepção e ajuda com que a gente consiga conviver e crescer dentro da comunidade. Eu fiquei bem feliz em receber as informações que nós temos pessoas que amam trabalho voluntário. 4 pessoas se disseram pessoas aventureiras, 4 pessoas, pessoas felizes, 4 pessoas, pessoas que amam a natureza, 4 pessoas, pessoas que amam áreas rurais, 2 pessoas, pessoa criativa e inovadora, 2 pessoas são fáceis de agradar, 2 pessoas que gostam de conversar bastante, muito, uma pessoa extrovertida, uma pessoa justa e uma pessoa tímida. Aqui a gente tem que, se você tivesse muito dinheiro e fosse investir, em qual das opções abaixo você investiria? O desenvolvimento de tecnologia, ele é muito importante nesse momento, tá? Eu gostaria até mesmo de fomentar esse debate aí em outras apresentações, porque a gente precisa criar tecnologia para explorar a comunicação das áreas de desenvolvimento do turismo na região do Alto Tietê, tendo Mogi das Cruzes como referência. Me chamou muita atenção que apenas uma pessoa disse que se tivesse dinheiro, investiria em tecnologia. A gente precisa de mais pessoas querendo investir em tecnologia, tá? Aí a gente vem fazenda, pesca, bolsa de valores, lucros financeiros, energia verde, regeneração do planeta, imóveis, e os 2 últimos que são as maiores votações que nós tivemos, que é a sustentabilidade. 11 pessoas investiriam em sustentabilidade, e 15 pessoas investiriam em turismo. Se a gente tem o maior número de pessoas interessadas em investir em turismo, é porque existem oportunidades que a gente precisa trabalhar. E é isso que o programa está fazendo. Ele está trazendo essas informações para a gente aproveitar essas oportunidades e ajudar essas pessoas que querem investir, que querem empreender no turismo a alcançar os resultados que eles estão almejando. Você acredita que atingiremos as metas da Agenda 2030? E essa aqui ficou bem assim, dividida, né? 37,7% diz que talvez. 32% acredito que a gente não vai conseguir atingir as metas da Agenda 2030. E 30,2% acredito que a gente vai conseguir atingir. Eu estou nessa turma do talvez, e eu vou falar por quê, por causa dos resultados que a gente está vendo das reuniões internacionais, né? Das COPs, das cúpulas do G20, G8, a gente vê que ainda existe um caminho bastante árduo para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Mas só de estar no talvez já está bom. Por quê? Porque assim a gente consegue mover e fazer alguma coisa. Eu quero entender mais sobre as pessoas que disseram que a gente não vai atingir a meta da Agenda 2030, para ver quais são os pontos que a gente precisa trabalhar para mudar essa percepção, porque existem caminhos que a gente pode tomar. A gente pode ser que a gente não consiga atingir um resultado global, mas atingir o resultado regional da Agenda 2030 não é um desafio assim amedrontador, tá? Ele é um desafio otimista, principalmente quando a gente tem pessoas que estão interessadas em fazer esse desenvolvimento com comunicação direta com o governo, né? A gente precisa ter o governo junto com o desenvolvimento desse trabalho, para que eles possam também estar alinhados com as necessidades, com as possibilidades, com as oportunidades que o turismo possa criar para poder alcançar esses objetivos. Tá? Vou passar aqui.
Você acredita que vamos regenerar nosso planeta? E essa aqui eu estou bem feliz, porque 47,2% diz que talvez. E isso é muito legal, porque eu quero chegar num ponto onde que a sustentabilidade ela seja algo real e o planeta comece a se regenerar através disso. Eu vi muitos exemplos de regeneração em Mogi, na região do Alto Tietê, durante as visitas técnicas. Até o Jefferson tá aqui hoje na nossa reunião. Eu cito muito ele quando eu vou falar em alguns locais sobre a regeneração. O turismo ele tem esse potencial grande de promover a regeneração das nossas florestas, a regeneração das nossas terras, para a produção de oxigênio, para a produção de água, para que isso impacte a vida social, né, a vida das comunidades. E se existem pessoas que estão transformando isso na realidade, tendo um retorno econômico desse tipo de investimento, é sinal que a gente tem potencial para poder regenerar o nosso planeta de uma forma mais rápida e segura. Então, a gente tem aí 20% que não acreditam que a gente vai conseguir regenerar o planeta e 32,1% que estão falando que nós vamos conseguir sim. Então, a maioria diz que sim, porque quando a gente vai para o talvez, o cara que respondeu, a pessoa que respondeu talvez, ela é uma pessoa que está aí emocionada, motivada a fazer alguma coisa acontecer. Então, nós somos maiores, né? Nosso número é maior, consegue ultrapassar o pessimismo de quem responde que a gente não vai conseguir regenerar. E para aqueles que responderam que nós não vamos conseguir, eu agradeço e contem comigo para poder conhecer um pouco mais sobre as possibilidades que a gente tem. Se você tem alguma dúvida em como começar esse processo de regeneração na sua vida, entre em contato com a gente por e-mail aí, co@hexagroup.ca, que a gente vai conversar, nós vamos sentar, nós vamos trabalhar com esse sentimento para que você consiga enxergar caminhos onde que a regeneração do planeta ela seja algo real. Vai ser um prazer estar fazendo esse trabalho individual com cada um de vocês. Onde você vive? 64,2% vivem na área urbana e 35,8% na área rural. Você considera o lugar onde você mora? Nós temos aqui, a maioria, 26 pessoas responderam uma cidade, 12 pessoas, uma comunidade na área rural. A gente tem aqui 6 pessoas, um bairro na periferia da cidade. Nós temos 5 pessoas que responderam outros. 2 pessoas responderam uma comunidade longe da cidade. 2 pessoas responderam uma área degradada em recuperação e uma pessoa em um local remoto. Qual a principal atividade econômica de onde você mora? Aqui, mais uma vez, eu gostaria de frisar, esses resultados aqui, eles refletem mais a opinião das pessoas que estão respondendo. Nós vamos trazer as informações oficiais do IBGE no relatório técnico, fazendo a comparação com essas respostas, né? 15 pessoas disseram que a principal atividade econômica de onde que eles moram é a agricultura, 12 indústrias, 9 pessoas responderam outros, 6 pessoas turismo, ponto para nós no desenvolvimento do turismo. Se eles estão vendo que a principal atividade econômica da cidade, né, da economia, do local onde que eles moram, é o turismo, isso é fantástico. Um motivo maior para a gente visualizar as oportunidades que esses locais têm, o desenvolvimento do trabalho que está sendo realizado, para que esse sentimento seja algo plausível e que consiga se espalhar com mais facilidade para a percepção dos governantes, que são as principais pessoas responsáveis pela criação de políticas públicas, né? A gente cria política pública através da sociedade, mas quem são os vereadores, né, que
os parlamentares, né, a parte legislativa, que cria esse direcionamento legal para que ocorra essa mudança. A gente tem aqui 5 pessoas que responderam exploração madeireira, 3 pessoas imóveis, 2 pessoas construção civil e industrial e uma pessoa criação de animais, bovinos, suínos, equinos, aves, peixes, etc. Você gosta de viver onde está? A maioria das pessoas, 94,3%, disseram que sim, mas a gente tem ali uma faixa pequena que diz que não, né? Então a gente precisa entender por que que as pessoas não gostam de viver onde que eles estão, né? Entender um pouco mais sobre isso aí. Você pretende mudar de onde vive? 75% disseram que não, mas a gente tem ali 25%, né, 24,5%, que disseram que sim. Então, são pessoas que não estão satisfeitas com o local onde elas estão vivendo. Você indica o local onde vive para outras pessoas visitarem? 94,3% disseram que sim. A gente tem uma faixa aqui que diz que não. A gente precisa trabalhar essa faixa que diz que não, para que a gente possa ter um impacto maior na hora de comunicar esses destinos, para evitar que essas pessoas motivem reviews, né, que sejam negativos aos negócios e ao turismo da região. São 2 gráficos que nós vamos estar trabalhando também nos próximos relatórios. Desculpe, nos próximos formulários de pesquisa. Você sente que a sua comunidade está preparada para oferecer opções de lazer e recreação aos moradores locais? A maioria das pessoas disseram que sim, 64,2%, e 35,8% disseram que não. Será que a gente está conseguindo divulgar, comunicar as opções de lazer e de recreação que já são desenvolvidas na região para os moradores, né, para as pessoas que responderam não? Será que o que será, como será que essas pessoas enxergam lazer e recreação, né? A gente precisa ter esse ponto também. E são questões que vão ser destrinchadas em próximos formulários de pesquisa. Você sente que a sua comunidade está preparada para oferecer produtos, serviços e experiências em outros idiomas? Pelo gráfico inicial que a gente viu lá no terceiro slide, a gente percebe que a população que respondeu o formulário, que fala outros idiomas, ela é pouca, mas pela estatística de 53 pessoas que responderam, ela acaba se tornando muita. Então, por que a gente não consegue desenvolver oferecer produtos, serviços e experiências em outros idiomas? Será que a gente está valorizando as pessoas que falam outros idiomas para motivar com que elas façam a divulgação dos serviços e dos produtos que já são oferecidos no local em outros idiomas para outras comunidades internacionais? Como que está sendo feito esse trabalho? É muito importante que a gente saiba que a gente tenha o sentimento das pessoas que responderam os formulários, dizendo sim ou não, para que a gente possa trabalhar com essas estratégias. Porque o desenvolvimento do Strong Farm do Rural Shores, na região do Alto Tietê, por mais que ele tenha um viés agora de primeiro estágio de desenvolvimento focado no turismo doméstico brasileiro, principalmente nas ofertas para direcionar os visitantes locais para essas experiências de turismo, a gente quer transformar isso numa comunicação internacional, por causa do posicionamento onde está a região do Alto Tietê, né? A gente está, e a região do Alto Tietê está muito próxima do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, a gente tem um potencial de vender essas atrações, de vender essas experiências de turismo para turistas estrangeiros. Mas para criar essa comunicação, a gente precisa ter um pouco mais de engajamento de pessoas que falam outros idiomas. Hoje a gente tem várias várias formas de aprender o inglês, né? O YouTube é a principal delas, né? Mas a gente pode criar, junto desse relatório técnico, um direcionamento para um trabalho voluntário, onde que as pessoas que conhecem, que têm o domínio de outros idiomas, possam oferecer
um serviço gratuito para a juventude, né? Ó, o aeroporto está no Alto Tietê, Guarulhos faz parte do Alto Tietê. Fantástico, tá vendo? Mais uma informação aí que faz com que essa visão de trazer o turista internacional seja algo plausível, né, para a região. Então, a gente precisa trabalhar uma forma de aumentar a quantidade de pessoas que falam outros idiomas, né, que têm conhecimento de outros idiomas, para que elas possam promover, né, contar as histórias do local, né, onde que eles vivem, em outros idiomas, para que eles possam trabalhar essa questão de mídias sociais, explorando isso em outros idiomas, para atingir essas pessoas de fora do país. Isso já é isso pode entrar essa fase de conhecimento, de expansão da língua estrangeira, pode entrar e provavelmente vai entrar no relatório técnico para a gente explorar isso no plano de negócio. E só que é importante que a gente tenha a visão que o desenvolvimento do turismo internacional ele vai vir num segundo estágio de desenvolvimento, né? A gente tem um trabalho de 2023 a 2035. Então, é importante que tenham metas que sejam alcançáveis, né? Principalmente por questões financeiras, durante esse período. Tá? E você sente que a sua comunidade está preparada para desenvolver o turismo? 75% diz que sim. Isso é fantástico. E se a comunidade está engajada para poder fazer o desenvolvimento do turismo, o turismo vai acontecer. E pode ser que seja rápido, pode ser que seja lento, mas vai acontecer. Ele já está acontecendo. Né? A maioria das pessoas que estão aqui, hoje, aqui, participando dessa reunião, eles já trabalham com a oferta de turismo. Né? A gente tem 24,5% que diz que não. E dá para entender. Né? A gente não tem um receptivo, a gente não tem um centro de atenção ao visitante, né? A gente não tem uma DMO, né? Que é uma organização de marketing de destino, uma organização de gerenciamento de destino. Isso aí é um ponto, o ponto principal do nosso relatório técnico é essa criação dessa DMO. É importante que o contor ele esteja engajado com o desenvolvimento do programa, porque ele é o principal stakeholder, né, a principal parte interessada no desenvolvimento dessa DMO. A gente tem muita visão de DMO a nível internacional, né? Até nós estamos participando agora de uma captação de recursos através do desafio Viva City, que é um desafio da Europa. De 8 finalistas, a Hexa Group Canadá é a única fora da Europa. Né? A gente está competindo com Copenhague, está competindo com Grécia, e nós somos o único fora da Europa, a Hexa Group Canadá. Então, nós somos a Hexa Group Canadá é uma organização de gerenciamento e marketing de destinos. O Strong Farm, ele traz essa essência. E para a região ela ter esse desenvolvimento, para ela fazer uma captação de recursos com o governo nacional, fazer uma captação de recursos internacional, a DMO ela tem uma importância fundamental. A estruturação do Strong Farm na região do Alto Tietê, através da Hexa Group Canadá, vai proporcionar para a região uma oportunidade de estar com essa DMO formada, vinculada, registrada, para poder competir nesses desafios internacionais. Né? Essa foi a primeira aplicação nossa de captação de recurso internacional focada no desenvolvimento do destino, certo? E graças ao nosso criador e ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aí a nível global, hoje nós somos um dos 8 finalistas e o único fora da Europa. Né? Os resultados saem agora dia 5 dia 7 de outubro. Estou pedindo vocês aí para cruzarem os dedos aí e levar o pensamento ao Criador para que a gente possa ter pensamentos positivos e alcançar esse resultado. Vou ficar muito feliz se a gente conseguir captar esse recurso para o desenvolvimento do projeto em Nelson, na Colômbia Britânica.
Você conhece os serviços básicos oferecidos pela sua cidade, comunidade, tais como tratamento de água, esgotos, águas residuais, coleta seletiva, matriz energética, biodigestão de resíduos, etc.? 73,6% disseram que sim, 26,4% disseram que não. Nós vamos preparar uma outra apresentação para poder falar um pouco desses serviços que são essenciais para o desenvolvimento do turismo, né, para que eles gerem um bem-estar coletivo para a sociedade, para as pessoas que moram nessas regiões e também para os visitantes. É super importante que esses serviços essenciais eles já tenham essa pegada sustentável, essa pegada mais ecológica, para poder se enquadrar no desenvolvimento internacional. Uma das coisas que eu estou bem triste aqui em Minas, eu não sei como que está sendo esse desenvolvimento aí no estado de São Paulo, é que aqui eu não encontrei ainda coleta seletiva. Isso é uma coisa muito básica para que a gente possa ter resultados prósperos nesses serviços essenciais, né? Transformar o lixo orgânico em biodiesel para poder abastecer os caminhões que vão trafegar para poder fazer a coleta, né, fazer um tratamento de água eficiente para que a gente possa ter qualidade na água que é oferecida nas torneiras das nossas casas, né? Tudo isso aí faz parte do desenvolvimento do turismo. A Marta aqui está falando que Mogi tem ecopontos. Isso é legal. Essas informações vocês podem trazer para a gente através de e-mail, né, ou através de comunicação direta aí com o Rodrigo no WhatsApp, porque é importante para a gente entender quais são as atividades que o governo, né, está tratando junto com a iniciativa privada e com outras corporações para poder ter esses serviços essenciais prestados com qualidade e com foco na sustentabilidade. Tá? E isso é fundamental no desenvolvimento do turismo. É por isso que eu sempre falo que a presença do governo no desenvolvimento do Strong Farm é super importante. Tá? Vamos passar aqui. Você conhece alternativas para a transição do modelo que vivemos para o modelo sustentável? 56,6% precisam entender mais, querem entender mais sobre isso. Então, como eu disse no slide passado, nós já estamos preparando uma apresentação para vocês, para que a gente possa mostrar algumas iniciativas que já estão acontecendo ao redor do mundo e trazer isso para o conhecimento de vocês, para que vocês cobrem do governo de vocês ações que sejam plausíveis, né, que sejam viáveis para fazer esse desenvolvimento. Claro que a gente não consegue de um dia para a noite, mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue promover projetos que são viáveis para as comunidades, né? Então, nós vamos trazer informações mais claras sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Algumas pessoas disseram que não, e 39,6% diz que conhecem alternativas. Essas pessoas que conhecem as alternativas e quiserem compartilhar com a gente, mais uma vez, nossos canais de comunicação estão abertos. Gostaria de chamar vocês para participarem. O Strong Farm Rural Shores é isso, é a participação de todos para formatar um modelo onde que esse engajamento ele promova a sustentabilidade e regeneração para as comunidades e para as pessoas que vivem nesses locais. Existem ferramentas para medir a sustentabilidade ou a pegada de carbono da sua vida, comunidade ou empresa? 54,7% disseram que não sabem dizer. 30,2% disseram que não existem e 15,1% disseram que existem ferramentas. No turismo, a gente tem uma instituição internacional que chama GSTC, que é uma organização que auxilia o desenvolvimento de ferramentas para poder fazer esse cálculo, né, para medir a questão da sustentabilidade, para medir a questão da pegada de carbono. Nós temos uma empresa, não é nossa, mas no Canadá, né? Quando eu falo no Canadá, é porque o Canadá tem uma empresa
que chama Green Step Solutions. Eles fazem a medição de sustentabilidade e da pegada de carbono para empresas e comunidades. Eles estão crescendo porque eles estão gerando um resultado. Eu quero muito trazer eles para poderem desenvolver esse trabalho com vocês na região do Alto Tietê e também em outros locais, porque é uma empresa especializada nesse tipo de situação. Porém, existem diversas outras ferramentas, algumas com um impacto menor, outras com impacto maior. Até mesmo a visita que nós fizemos na Agronel, né, Rodrigo? Quando surgiu esse assunto, trouxeram para a gente a informação de que não existe uma forma de fazer esse cálculo, porque são muitos tópicos que precisam ser trabalhados. Mas já existem organizações internacionais vinculadas até mesmo com a Organização Mundial do Turismo, com a ONU, que estão fazendo, distribuindo esses formulários para que isso venha se tornar cada vez mais prático no nosso dia a dia. Ó, João Roberto pedindo para entrar agora, deixa eu admitir ele aqui. Deixa eu só... Esse microfone tá ligado aqui também. Okay. Beleza. Então, vamos passar aqui. Essa questão dessas ferramentas, elas vão ser trabalhadas Só você cortando em alguns de uma momentos. forma... Eu não sei se é só o meu ou se é o seu. Se o pessoal, alguém puder confirmar. Aqui tá normal, Tá Rodrigo. bom, obrigado. Acho que é o meu sinal aqui, então. Obrigado. Beleza. Eu vou trazer mais informação do GSTC para vocês, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vou mandar por e-mail para todo mundo aí na próxima semana, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse trabalho de medição da sustentabilidade da pegada de carbono. Vou trazer também informações sobre a Green Step Solutions, para que vocês possam ver, participar também da programação que eles estão oferecendo de forma gratuita, né? Através do website deles. É importante que essas informações elas cheguem até vocês. Hoje em dia fica fácil para a gente traduzir essas questões no próprio Google Chrome, né? Mas porque estão em inglês, né? As informações que eu vou trazer para vocês que eu não consegui encontrar aqui no Brasil, eu vou trazê-las em inglês e vocês vão atrás para poder até mesmo melhorar a comunicação de vocês no idioma inglês. Né? Você está interessado em aprender mais sobre as ferramentas e como medir a sustentabilidade e a pegada de carbono de sua vida, negócios e comunidades? E 92,5% disseram que sim, isso é fantástico. Nós temos aqui 7,5% que disseram que não. São 3 pessoas que falaram que não tem interesse. Então, é uma pena. Você conhece o sistema internacional, você tem informações sobre ONU, OCDE, OMT, Fórum Econômico Mundial e outras instituições internacionais? 60,4% disseram que sim, 39,6% disseram que não. Eu vou depois passar um link, fiz uma apresentação do Simpósio de Turismo Sustentável em janeiro desse ano. Esse simpósio ele foi feito para 5 regiões econômicas do Canadá. Ele está disponível tanto no site da Associação da Indústria de Turismo do Canadá, quanto no nosso YouTube. Eu vou enviar para vocês o link. A apresentação está em inglês, mas é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas associações, essas organizações. Por quê? O programa Strong Farm ele é baseado principalmente em 5 programas internacionais, né? Que é a Agenda 2030, a Declaração de Glasgow, as melhores vilas turísticas da OMT, a Política Rural 3.0, que é um guia de desenvolvimento, de políticas de desenvolvimento rural, e a iniciativa do Grande Restart, que é do Fórum Econômico Mundial, que começou em 2020.
Então, o sistema internacional ele ajuda a gente a moldar estratégias para fazer o desenvolvimento do turismo ser uma realidade para a sustentabilidade e para a regeneração do planeta. Então, essas informações elas estão nessa apresentação. Se vocês tiverem interesse, a gente pode estar organizando uma apresentação para que eu possa trazer informações mais detalhadas sobre programas internacionais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e também como que esses programas internacionais eles impactam nossa vida. É muito importante que a gente saiba que o sistema internacional ele impacta diretamente as políticas públicas adotadas nos países que são signatários desses programas. E o Brasil, por mais que ele tenha ficado isolado nos últimos anos do sistema internacional, ele agora voltou com força total. A gente viu aí que a liderança do Brasil na reunião do G20, né, no encerramento da reunião do G20 nesse final de semana, o Brasil ele teve destaque. A gente vai realizar aí até uma convenção de sustentabilidade em 2025. Então, o Brasil está resgatando esse poder aí internacional para poder direcionar as políticas e trazer investimento global para o Brasil, né, para preservação, para regeneração, para sustentabilidade. Então, de agora em diante, né, até a gente mudar, né, se mudar esse pensamento político, que acredito que a gente tem que dar continuidade, não mudar, a gente vai ter muita oportunidade de edital para poder desenvolver trabalhos relacionados à sustentabilidade e regeneração, certo? O governo brasileiro ele já está trabalhando com essa perspectiva para que a gente possa ampliar os resultados esperados, tá? Agora vamos passar aqui. Você está interessado em descobrir como o sistema internacional influencia diretamente sua vida? Muito lindo, né? 88,7%, quase 89% disseram que estão interessados. E se tem pessoa interessada, tem a Exa Group Canadá para trazer o conhecimento, certo? Às vezes é um pouco difícil encontrar esse conhecimento online, porque é um conhecimento internacional e a gente não tem esse viés, não constrói nas escolas, né, nas universidades, nos centros técnicos, esse viés de pesquisa internacional. Isso é muito triste e a gente precisa trabalhar mais essa comunicação internacional com as nossas comunidades rurais aqui no Brasil. Então, a Exo Grupo Canadá está aqui para poder trazer essas informações. Isso aqui está relacionado com o slide anterior. A gente já está formatando já essa apresentação para a gente fazer isso como extra e trazer essas informações para vocês. Você acredita que as instituições de ensino onde você mora estão formando profissionais aptos para atuar no mercado local? 58,5% disseram que não, 41,5% disseram que sim. Isso aqui é importante porque as pessoas estão reclamando que não existem profissionais para desenvolver os trabalhos. Então, a gente precisa engajar esses centros educacionais para que eles possam criar canais de comunicação com as empresas que estão fazendo o desenvolvimento econômico através de atividades econômicas, de turismo, de agricultura, indústria, etc., para trazer esses estudantes à realidade, né? Esses novos profissionais, né, que vão sair desse centro de ensino e para o mercado, que eles possam estar prontos. Um dos programas do Strong Farm do Rural Shores é o programa Knowledge of Life, que é o conhecimento de vida, que ele faz esse vínculo da empresa, da fazenda, do negócio rural, que está precisando de profissionais, com as instituições de ensino, criando um caminho de longo prazo para que esses estudantes e professores eles consigam entender mais sobre as necessidades locais e focar o aprimoramento de atividades extracurriculares para formar esses estudantes, né, para que esses estudantes possam sair da onde eles estejam
preparados para o mercado de trabalho e necessidade. Né? Existem muitas pessoas que falam assim, eu estou desempregada. Existem muitas pessoas que estão falando assim, nossa, eu tenho um negócio e eu não consigo encontrar funcionário. Então, o turismo ele tem esse potencial de criar essa ponte de comunicação da necessidade com a oportunidade, com a possibilidade, e o programa Knowledge of Life, que é um dos programas iniciais, dos 6 programas iniciais do Strong Farm e Rural Shores, ele faz esse link, né? Então, é muito bom entender que a sociedade, né, as pessoas que responderam esse formulário, a maioria não acredita, né, que essas instituições de ciência estão formando profissionais. Então, vamos conversar com essas instituições, porque a gente tem trabalho para poder oferecer e incentivar que essas instituições participem desses programas para poder trazer esses profissionais aonde tem a necessidade de profissionais, né? A oportunidade de emprego. Você acredita que existem incentivos do setor público e privado para reter jovens estudantes e novos profissionais? 67,9%, quase 68% disseram que não, 61% disseram que sim. Isso aqui é por isso que é importante que o governo ele esteja participando de todo esse debate, né, o governo local, para ele sentir a emoção, né? Sentir o que a comunidade, as pessoas residentes, eles estão sentindo em relação a isso. Aonde que eles podem atuar para poder fazer com que esses jovens estudantes, os novos profissionais, eles sejam direcionados para essas oportunidades de serviço que existem hoje. Então, eles precisam se sentir motivados. E essa motivação, muitas das vezes, parte da questão da comunicação. Né? Como que a comunidade tem comunicado essas oportunidades de trabalho com a juventude, né, com os estudantes, com os nossos profissionais. Inclui também a questão dos profissionais de pós-graduação, né, que estão saindo da pós-graduação e entrando para o mercado de trabalho mais especializado. A gente precisa motivar essas pessoas para que elas possam aplicar aquilo que elas aprenderam, né, aquilo que elas conheceram, na região onde que elas vivem. Né? E não ficar reclamando que elas estão desempregadas, porque existem oportunidades de trabalho. Mas elas precisam também conhecer essas oportunidades, saber como que essas oportunidades podem influenciar a vida delas, saber como que elas vão poder criar um plano de carreira para desenvolver essas atividades profissionais na região onde elas vivem. Né? Você sente que o governo local está interessado em investir no turismo para criar serviços essenciais para o desenvolvimento do turismo, como o mapeamento do inventário turístico, a criação do plano de desenvolvimento do turismo, fórum de inovação, etc. 27% disseram que não, e 27 pessoas disseram que não, e 24 pessoas disseram que sim. É importante que a gente tenha, né, essa infraestrutura dada pelo governo. Né? Nem tudo que a gente quer fazer enquanto iniciativa privada, ela pode ser realizada sem o suporte do governo local. Né? Então, isso mais uma vez, mais um ponto que eu estou tocando, que a gente precisa trazer o governo da região para as nossas reuniões, que a gente precisa trazer o governo da região para entender como que a gente está querendo desenvolver esse trabalho, para entender as estatísticas que a gente está coletando com essas pesquisas, para que essas pesquisas não sejam feitas e largadas depois no final. A gente quer gerar solução, mas para isso a gente precisa fazer um engajamento maior com os stakeholders, com as partes interessadas. O Rodrigo vai trazer uma informação bem importante para vocês daqui a pouco sobre o que ele viu em Uberaba em relação a esse engajamento. Né? Você sente que o lugar onde você mora está engajado com outras cidades locais para o desenvolvimento de parcerias que visam sustentabilidade e crescimento econômico? 60% disseram que sim. São informações que são bem importantes para a gente. A cidade, comunidade onde você mora já começou a criar o plano de ação climática e desenvolvimento sustentável? 66% disseram que não.
Para quem diz que não, que tem algum contato com o governo local, indica eles para conversar com a Hexa Grupo Canadá, que a gente faz esse tipo de plano, esse tipo de ação de desenvolvimento. E a gente quer desenvolver isso com a comunidade de vocês. Certo? Você sente quando. Como você se sente quando vê um turista em sua cidade, comunidade? Eu achei perfeito. 94,3% diz que é super receptiva, que tira dúvida, que indica locais importantes para o turismo. Então, as pessoas já estão preparadas para receber o visitante, né? Outras pessoas disseram, mas uma parte pequena, que são receptivas, mas não preferem interagir. Não tem problema, o importante é ter um sorriso no rosto, não ter preconceito, é não ter etnofobia, xenofobia, né? Ninguém respondeu que acha estranho quando vê o turista na cidade ou na comunidade, e ninguém respondeu que não gosta que as pessoas visitem. Então, isso é lindo, né? Não são todos os locais que vêm assim. Qual que é a sua reação quando você encontra alguém jogando lixo na via pública ou destruindo o patrimônio da cidade, comunidade que você mora? 67,9% disseram que coleta o lixo na via pública e coloca em local apropriado. Essa é a atitude. Porque a pessoa que está fazendo isso, ela vai ver o que está acontecendo e se ela tiver um pouco de educação e vergonha na cara, desculpa falar aqui, mas é importante que as pessoas que estão fazendo esse tipo de atitude, elas tenham um pouco de vergonha na cara. Quando a gente coleta o lixo que ela joga no chão e joga no local apropriado e ela vê, ela vai mudar o pensamento dela, vai mudar a atitude dela. 3,2% disseram. Pergunta se a pessoa não tem vergonha. Gente, toma cuidado, tá? Porque às vezes a pessoa que está fazendo esse tipo de atitude, ela não tem uma ação social condizente com as atitudes, e isso aí pode se tornar numa dor de cabeça para vocês, né? Principalmente com a questão de segurança. Tá? 11% disseram que também joga. Não, tô brincando. Chama a polícia. E 3 verdinho aqui não incomoda, e o cor de rosinha, que há pouco, tira foto e registra um vídeo para publicar nas redes sociais. Você acredita que o turista é o principal responsável pelos problemas sociais da sua cidade e comunidade? 98,1% disseram que não. Isso é um ponto positivo para o desenvolvimento do turismo. Você acredita que o turismo aumenta ou diminui a criminalidade na sua cidade e comunidade? 64,2% diz que não influencia, 28,3% que diminui e 7,5% que aumenta. O turismo, ele tem que diminuir, né, a criminalidade na cidade ou na comunidade. As pessoas precisam sentir segurança ao visitar os destinos, né? Segurança é um dos pontos principais, né? A gente precisa ter essa visão e cobrar dos órgãos de segurança pública soluções durante o crescimento e desenvolvimento do programa. Porque só com segurança a gente consegue ter uma experiência autêntica, real, e suprir as expectativas dos sonhos, né? Das pessoas que estão fazendo esse tipo de turismo. Você acredita que o turismo é capaz de sensibilizar a juventude e criar um ambiente que promova a educação e o conhecimento, motivando os jovens, né, a terem novas perspectivas de vida? Lindo. 84,9%, quase 85% disseram que sim, 15,1% disseram que talvez, e ninguém disse que não. Então, isso é ponto fundamental para o desenvolvimento da educação voltada para o turismo. Você acredita no turismo como ferramenta de sustentabilidade? Fantástico. O turismo é, com certeza, a ferramenta mais potente do desenvolvimento sustentável. E a gente vê isso, não pelo que eu estou falando, mas pelos relatórios da ONU, pelos relatórios da Organização Mundial do Turismo. E a gente precisa ampliar essa visão aí para chegar a 100%. Devagarzinho a gente chega lá. Nesse curto período que nós estamos trabalhando juntos aí, de julho para agora, 97, quase 97% das pessoas acreditam que o turismo seja uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, o que é lindo. Você acredita que o turismo possa regenerar o planeta?
86,8% disseram que sim, 13,2% disseram que não. Você acredita que o turismo pode direcionar políticas de desenvolvimento rural adequadas para as realidades individuais de cada comunidade? 98,1% disseram que sim. E isso aí é onde que entra a Política Rural 3.0 da OCDE, né, que é um guia de políticas para o desenvolvimento rural. A gente tem ferramentas para que isso aconteça e o turismo ele pode ser um dos principais atores para que esse desenvolvimento dessas políticas seja uma realidade para as nossas comunidades. Aqui estão alguns nichos de mercado, né? Um nicho que a gente vai precisar trabalhar bastante é a questão do astroturismo, porque essa é uma estratégia fantástica para chamar a atenção do turista internacional, certo? Eu falo isso principalmente motivado por um evento que nós estamos organizando em New Brunswick, numa cidadezinha chamada Docktown, lá no Canadá, na New Brunswick, é uma das províncias do Atlântico. O evento chama Sky Experience 2024. Nós vamos ter um eclipse solar total no hemisfério norte no ano que vem, no dia 8 de abril. O nosso evento vai do dia 7 ao dia 9. Nós lançamos o evento em abril, vendemos 60% do evento em 15 dias. Agora nós o evento tinha sido programado para um hotel, nós já fechamos um hotel, fechamos o segundo hotel e começamos a venda do terceiro hotel agora. E já são 7 países participando, que compraram os ingressos para participar desse evento em 2024. Certo? Então, isso aí mostra como que as questões de astronomia estão influenciando o turismo, principalmente quando o turista está procurando experiências na natureza, né, fora das cidades. Isso já traz também mais uma linha de raciocínio da mudança de pensamento, de comportamento, de tomada de decisão do turista internacional na hora de visitar um destino que ofereça experiências autênticas. E a região do Alto Tietê tem um potencial gigante para que isso aconteça. E nós não tivemos uma pessoa que respondeu que existe afroturismo na região do Alto Tietê. Então a gente precisa trabalhar para que isso aí seja uma realidade. Estou trazendo uma oportunidade de ouro para vocês com essas estatísticas para que vocês possam pensar em como desenvolver essa atividade de astroturismo. Qual o perfil do turista? Né? A maioria é família, a gente tem aí outros, né? 11,3, 9,4 são estudantes, a gente tem também idosos, LGBTQ+, e profissionais nômades. Nós não tivemos nenhum voto em relação a estrangeiros ou pessoas com impedimento, né, com necessidades relacionadas à mobilidade ou a questões de sensoriais, né? Como você vê o turismo na sua cidade e comunidade nos próximos anos? 24,5, acredito que o desenvolvimento, que em desenvolvimento, apresentando palestras de conscientização, curso de capacitação, etc. 18,9, nós temos dois aqui, que um é a questão do iniciando o desenvolvimento de estratégias de expansão e fortalecendo as atividades, estruturando com planejamento, começando a colher os resultados de médio prazo, e 17% acredito que gerando receitas e motivando investimentos públicos e privados. Se você tiver a oportunidade de viajar nos próximos 12 meses, para onde que você iria? 45% disseram que viajaria para algum destino brasileiro, 20% viajaria para algum destino internacional, 18% conheceriam melhor a região e 7,5% visitariam locais autênticos da comunidade. Aqui, quem você acredita que deve ser o principal investidor no desenvolvimento do turismo, sociedade e comunidade? Os dois principais são o governo da minha cidade e os empreendedores locais. E eles estão certíssimos com essa resposta. A gente vai trabalhar isso melhor aí no relatório técnico, mais trinchado.
Aqui agora acabou as estatísticas, tá? Eu trouxe essa foto aí, lá da Fazenda Cinco Pedras também, porque essa foto ela me traz muita coisa, muita emoção no meu coração, porque eu estou ao lado de uma pessoa que é um companheiro de trabalho, mas que se tornou um grande amigo, né, o Rodrigo. E a gente tem essa visão de sustentabilidade, essa visão de regenerar o planeta, esse amor pela comunidade rural, esse amor pelas pessoas, esse amor pela natureza. E aqui é um momento onde que a gente estava conversando e refletindo sobre toda a beleza que o nosso Criador trouxe, né, proveu para a gente, para que a gente pudesse ter uma vida com qualidade, produtividade, né, e bem-estar. E essa foto ela representa muito para mim. E eu acredito que vocês estão sentindo também essa emoção, que é uma emoção que a gente teve lá nesse local. Até recomendo, se vocês ainda não conhecem aí a Fazenda Cinco Pedras, para que vocês possam ir visitar a fazenda e chegar nesse ponto aí, né? Sentar e parece o Pequeno Príncipe, só que acompanhado. Para que vocês possam sentar também e refletir um pouco sobre isso, sobre a vida de vocês, sobre o impacto da vida de vocês na vida geral da nossa comunidade. Agora o Rodrigo vai fazer a apresentação do estudo de caso da visita técnica em Uberaba, depois eu volto para poder fazer o direcionamento do relatório técnico. Deixa Beleza. eu sair da apresentação para o Rodrigo apresentar a tela dele. Vocês estão me ouvindo? Acho que tá tranquilo o som? Tá tranquilo. Agradecer o Ed pela foto, realmente esse dia foi muito marcante, a gente teve uma imersão em regeneração no João, antes de ir para a Fazenda Cinco Pedras, né, e depois a gente foi para a Fazenda Cinco Pedras, fizemos a trilha lá de 6 quilômetros, e lá no alto é fantástico, é deslumbrante, vale muito a pena. Mas vamos lá, vou trazer para vocês um caso que a gente teve, um estudo de caso que a gente fez aqui na nossa visita, né, agora recentemente, em agosto, nós fomos para Uberaba. Vou só compartilhar a tela aqui rapidamente, e aí eu já continuo a apresentação. Compartilhar. Tá dando para ver aí? Só responda assim, deixa eu ver. Sim, ok. Ok, Jonas, beleza. Tranquilo. Então, recentemente, agora em agosto, a gente teve, né, a convite aí do Edmar. Nós fomos para Uberaba para conhecer e apresentar um pouco do que a gente está fazendo aqui com o Strong Farm aqui na nossa região e principalmente conhecer o engajamento, né, a atuação deles. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um dos locais que nós fomos conhecer, que é a BCZ, que é uma associação. Então, o Edmar falou muito aí sobre a DMO, né, sobre essa questão da governança local, do engajamento, e eu achei fundamental compartilhar, né, com todos na reunião de hoje o caso da BCZ, né, eu vou apresentar um pouco o que é a BCZ, aqui nas fotos está eu, o João Bento, que é diretor comercial da BCZ, o Marco Polinelli, que ele é o CEO do Grupo Agronelli, que participa também da BCZ. Então, tem ali também o Edmar apresentando, né, que foi uma reunião muito interessante, que a gente começou com um formato, e aí tomou uma proporção maior, a gente teve que ir para aquele auditório para poder apresentar para mais pessoas, o pessoal da prefeitura, o pessoal da BCZ, foi muito bacana, achei muito interessante a atenção que todo esse pessoal aí deu, né, para a gente no dia que a gente foi visitá-los. Então, foi bem bacana. E ali eu coloquei o Zebu, né, para poder explicar um pouquinho mais. O que é a BCZ, né? Na verdade, é uma associação, ela atua na cadeia produtiva da pecuária seletiva até a comercial, né, em toda a cadeia, desenvolvendo, junto com os produtores rurais, o trabalho de orientação, pastagem, crédito, fomento, extensão rural e mercado consumidor. Hoje eles possuem 36 mil associados, né, no Brasil todo,
começou lá atrás, em 1974, né, a defesa dos direitos dos produtores rurais. Então, isso é bem bacana como premissa inicial. E por que a gente está trazendo o caso da BCZ, né? Por ser uma associação, né? Então, a gente tem uma associação que atua fortemente aí no turismo rural, que é a Asdetur aqui na nossa região. E claro que não tem como a gente comparar uma com a outra, mas o desejo e o anseio de fazer essa apresentação é de que nós possamos nos inspirar, né? Então, essa foi o motivo, né, o que me motivou, né, a gente teve uma reunião anteriormente aí, o Edmar, a gente conversando, eu falei, puxa, como a BCZ é legal, como é bacana, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eles hoje possuem 20 escritórios regionais em todo o Brasil, né, e essa informação achei bem legal, porque eles têm técnicos espalhados por todo o Brasil, onde realizam aí 13 mil visitas por ano, né, para os associados. Tem uma administração profissional transparente, focada em resultados, e tem algumas certificações aí de qualidade, como ISO 9001 e a ambiental, que é 14001, né, que é bem importante aí. Eu fiquei particularmente bastante empolgado, né, em conhecer, essa é a área, uma foto macro aí da BCZ, vocês podem ver aqui a parte recepção, esse aqui é o escritório, tem um logo da BCZ aqui em cima no telhado, aqui são galpões onde os animais ficam quando vão ser participar das exposições, aqui é um local onde tem as exposições, onde tem como é que são, as vendas, toda a parte comercial, né? Então, essa aqui é o tamanho da BCG lá em Uberaba, né? Achei muito bacana, toda a estrutura, né? E aí, lá dentro, né? Aqui são algumas iniciativas que se possuem lá dentro, né? Como o evento... Quer falar, Ed? Pode ir, Rodrigo, pode. volta lá na imagem um pouquinho. Volta. Esse prédio aqui do fundo aqui também é o Rômulo Kardec, que é uma área de eventos aí da BCZ. Então, toda essa área aqui, que tem essas baias aqui, os pavilhões, né, que eles chamam, isso aqui é tudo a área da BCZ. Sim. É uma área bem grande, assim, bem no meio da cidade de Uberaba, né? Acho que, na verdade, faz parte do crescimento de Uberaba, BCZ também, né? Então, é muito bacana, isso me chamou muita atenção, porque é uma associação, né? Então, vamos lá, continuando aqui, qualquer momento pode levantar a mão aí que eu abro a palavra aí. Então, quais são algumas iniciativas da BCZ, né? A Expo Genética, a gente teve o prazer de participar lá da Expo Genética e ver animais aí, né, como isso da foto. Pode completar, pode falar, Ed. Rodrigo, desculpa, mas o principal evento da BCZ é o Exposebu, que acontece Tá na próxima em... slide. Ah, então tá bom, então. Aí aqui eu coloquei algumas iniciativas que eu detectei lá, por exemplo, bancos dentro da associação, restaurantes, próprio museu, né, o centro administrativo, a área para exposição de leilão, a BCZ TV, que está no canal do YouTube, eles têm um canal, a revista, né, da BCZ, a Grife, então eles têm uma marca da BCZ, eu achei bem legal. Então, isso aqui, para mim, me trouxe uma ideia de agregar valor, né, e tudo isso aqui é focado para os associados, né, retorna tudo para a associação e retorna para os associados. Aqui, continuando, como o próprio Edmar citou aí, o maior evento deles é a Exposebu, que acontece no mês de maio, onde são vendidas as vacas mais caras do mundo, né, então tem vaca, touro lá de milhões, né, inclusive acho que, se o Edmar quiser compartilhar, acho que tem um amigo dele lá, um conhecido dele, que vendeu lá um boi, acho que 12 milhões, 40 milhões, ou seja, algo assim, que se a gente não tem a perspectiva do valor, né, isso tudo com melhoramento genético, isso tudo promovido pela associação, isso que é bacana ressaltar. Além de um ponto bastante interessante, que é o programa Integra Zebu, né, que auxilia o desenvolvimento genético do gado zebuíno, né, para pequenos produtores, e faz a recuperação de pastagem, que é um problema crítico que se teve aí com a parte de alimentar, né, dos bovinos, com a degradação, né, dos pastos e tudo mais. Então, a gente teve algumas reuniões, né, o Edmar está participando aí, que está conversando com a BCZ para integrar o Strong Farm como uma solução econômica durante esse período de recuperação de pastagem, gerando valor para o produtor rural, né? Então, isso foi bem bacana, a gente tem participado aí. Não sei se o Ed quer completar alguma coisa desse ponto. É bem legal porque eles estão começando a incluir também os assentamentos, né? Estão começando a dar
um valor maior aí para os assentamentos e ajudar esses assentamentos a conquistarem uma independência econômica para poder ter essa expansão, né, para poder ter essa questão de produtividade e de qualidade de vida. Até mesmo com os exemplos que a gente viu na Gronelli, né, Rodrigo? Sim. O pessoal da Gronelli vem fazendo um trabalho bem legal e aquele trabalho de integração de lavoura, floresta e pecuária, né? Muito bacana. O case da Granelli eu devo, né, tá apresentando, a gente vai ter o terceiro encontro de negócios do turismo rural, a gente está preparando uma apresentação para apresentar lá também o case da Granelli, acho que vai ser bem legal. São experiências que a gente teve e presenciou que a gente pode trazer para poder fortalecer a nossa atuação, né, gente? Esse aí e aí, aqui, os pontos de destaques observados que eu gostaria de ressaltar, né, a importância de uma associação forte. Claro que a gente vê aí que isso foi construído ao longo do tempo, mas começou lá em 1934, tem registros lá no museu, até de antes dessa data, já ter, né, os zebuínos, ações nesse formato, mas a associação começou em 34 e a gente vê que como ela cresceu e se desenvolveu. Então, é isso que eu queria trazer, né, para a gente, não só pensando nas Detour, mas pensando em todo o complexo que a gente tem aqui no Alto Tietê, na nossa região de desenvolvimento. A gestão descentralizada, com foco em resultados, então, a gente vê lá, eu vou dar um exemplo que a gente tem um Banco Terra que está lá dentro, então ele tem um espaço para desenvolvimento do seu trabalho, a gente teve lá também a presença de várias empresas que trabalham na parte de genética, como estava tendo a Expo Genética, eu estou falando um pouco mais da Expo Genética, né, mas como o próprio Edmar citou, o maior evento deles é a Expo Zebu. Eu, né, lá presenciei isso, então é isso que eu estou trazendo para vocês, né, essa gestão descentralizada, por exemplo, tem museu, tem grife, tem vários atores, várias iniciativas que fomentam esse desenvolvimento da associação, e isso reflete para os associados. Né, aí está o próximo ponto, desenvolvimento contínuo voltado aos associados, fomento de ações com foco no desenvolvimento sustentável, né, que é o caso do programa lá de recuperação de pastagens, vem se trabalhando bastante nisso, conforme até o Ed citou aí, os próprios assentamentos, a visão de utilizar os pequenos produtores ali da associação, né, para poder criar novas oportunidades de negócio, isso aí foi bem comentado também até pelo João Bento, né, e os eventos e ações com foco, né, no fortalecimento da associação, que é, no caso, a Expo Zebu, Expo Genética, enfim, várias ações que eles fazem justamente para fortalecer, né, isso gera negócios, isso gera desenvolvimento, isso gera crescimento e principalmente um crescimento, um desenvolvimento sustentável, né? E aí fica o aprendizado compartilhado, né? Criar uma governança territorial participativa, ter uma visão futura clara, acho que isso é bem bacana. A gente teve recentemente não, já tem uns 2 anos que a gente pôde, junto do Sebrae aí, né, fazer aí reestruturar a visão, missão, valores da própria SDTUR, né, que eu achei bem bacana, e está totalmente linkado com isso, né, com a visão clara de futuro. Criar recursos e meios de desenvolvimento sustentável, que é isso que a gente está fazendo com o Storm Farm, que é isso que o pessoal está fazendo aí em todas as ações. A gente está vendo várias ações aqui na nossa região voltado para o turismo. Tivemos agora no final de semana aí o evento do Voo Livre, né, que tinha sido adiado, mas aconteceu no Pico do Urubu, né, e principalmente foco nos stakeholders do projeto. Lá o que eu senti muito lá é o pessoal bem engajado, né, o pessoal que a gente chegou numa época ali, né, com a própria questão do Geoparque, então você vê o pessoal da BCZ linkado com o Geoparque, com a Agrunelli, com a Secretaria de Cultura, né, com todo mundo bem engajado mesmo, né? Tem um evento, está todo mundo participando, está todo mundo colaborando, porque eles entenderam, e você sente isso na órbita da cidade, isso que é bacana, né, e acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos nesse momento, nós estamos num momento onde a gente precisa ter esse engajamento. Às vezes a gente, por viver aqui, talvez a gente fique um pouco chateado, às vezes, pô, não está acontecendo na velocidade que a gente gostaria, mas a gente precisa, cada um de nós, criar esse engajamento, criar essa ação,
e envolver as pessoas que às vezes estão um pouco desconexas ou achando que as coisas não estão acontecendo, né? E nós temos, eu deixei uma frase ali, né? Temos uma oportunidade única de criarmos algo inovador e com foco no desenvolvimento. Conhecer a BCZ hoje é um momento de refletir e saber que tudo teve um começo e podemos criar um caminho assertivo com modelos de gestões focados em resultados. Então, essa é a mensagem que eu, né, gostaria de deixar com esse case da BCZ para vocês. E caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, né, o horário nosso está um pouco avançado, mas fica aí, estou à disposição, todos têm nosso contato, e a gente pode bater um papo melhor sobre isso e de como a gente traçar essa atuação juntos aí, tá bom? Passo a palavra aí para o Edmar e dar continuidade à reunião. Valeu, Rodrigo, obrigado. Vou compartilhar minha tela agora, a gente já está seguindo agora na reta final. Tan, 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 tan. Bom, agora o próximo compromisso nosso é o compromisso final, né, que é o compromisso do direcionamento do relatório técnico para ser apresentado em outubro de 2023. A gente vai definir essa data aí com o Rodrigo aí e vai estar passando isso para vocês aí, tá? Fazendo um novo link aí do Simpla para a gente comunicar, né, melhor sobre isso. Nós precisamos criar um engajamento maior para que o programa Strong Farm ele seja uma realidade, tá? Que ele possa surgir com a força que a comunidade está criando, né? Porque vocês são fortes o suficientes para poder fazer esse engajamento. Então, é importante que a gente tenha esse engajamento com a prefeitura e com o governo do estado. E quais são os primeiros stakeholders, né, que nós devemos procurar para conversar, para falar sobre o desenvolvimento do programa? A Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura, de Desenvolvimento, Educação, Esporte e Lazer, Planejamento e Urbanismo, Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Turismo. Se vocês tiverem contato com representantes, né, que sejam dessas secretarias, né, a nível municipal e a nível estadual, conversem com eles, tragam eles para poder entenderem mais sobre o Strong Farm Rural Shores, porque é super importante que eles estejam engajados para que a gente possa obter os resultados esperados. Principalmente agora que o governo federal está abrindo portas de comunicação, né, com o mundo novamente, com o sistema internacional. A gente precisa ter os governos locais, regionais e estaduais. Tem alguém querendo entrar aqui agora, Sônia? Não sei se ela conseguiu entrar. Acho que ela entrou e saiu. Entrou. Oi, Sônia. A gente já está terminando aqui, mas você pode ter informações sobre essa reunião. Depois eu vou disponibilizar esse documento aqui no YouTube, tá? Para que vocês possam compartilhar aí com as pessoas. Então, é importante trazer esses stakeholders, principalmente das secretarias, para essa conversa de desenvolvimento, porque todos eles vão precisar estar envolvidos em algum ponto do desenvolvimento do programa. A gente precisa também engajar mais com a população local. Os moradores, eles precisam conhecer os planos de desenvolvimento do turismo na região. Então, quem são os primeiros stakeholders que a gente deve procurar? Contur precisa estar engajado com isso. Os sindicatos, né, sindicato do produtor rural, sindicato dos trabalhadores, sindicato dos professores, associações, cooperativas, o sistema S é super importante para estar engajado nesse processo de criação do plano de governança territorial. Eles precisam estar junto para o desenvolvimento do programa acontecer. Universidades, instituições de ensino técnico profissional, escolas primárias e secundárias, TV e rádio, assentamentos e coletivos. O relatório técnico ele vai orientar as primeiras estratégias para a criação do plano de negócio, tá? A análise de viabilidade e o plano de captação de recursos. Então, esse relatório que vai ser entregue agora em outubro, ele vai direcionar
as estratégias, como que a gente vai fazer para criar esse plano de desenvolvimento do turismo, com uma análise de viabilidade real, porque a gente precisa mensurar o impacto financeiro disso aí, para trazer a justificativa dos investimentos, né? Principalmente para o governo, que a gente precisa mostrar que todo esse trabalho vai gerar novos impostos, esses novos impostos podem direcionar novos investimentos para o turismo, né? E fazer também um plano de captação de recursos, visualizando as oportunidades que a gente tem de editais nacionais e internacionais, né, para o desenvolvimento do turismo na região do Alto Tietê. E a gente quer ter Mogi das Cruzes como uma cidade de referência para o desenvolvimento regional do turismo. Por quê? Porque vocês já estão engajados em fazer esse trabalho, né? Então, a gente já tem essa estrutura pronta que a gente pode utilizar para que esse desenvolvimento regional ele seja uma realidade. A gente está levando em consideração as necessidades levantadas pelas pesquisas que estão sendo realizadas nesses formulários que vocês preenchem. É por isso que eu sempre toco no ponto que a gente precisa passar esses formulários para o máximo de pessoas que a gente conseguir, para a gente ter resultados que sejam coerentes com aquilo que a gente vai propor, né, no desenvolvimento do turismo. Pelas infraestruturas já existentes dos negócios, da superestrutura de governo, essas coisas, pelas oportunidades apresentadas, pelos desafios e necessidades que avaliamos durante as visitas técnicas e pelas possibilidades dentro do cronograma de desenvolvimento do projeto, levando em consideração os estágios de desenvolvimento do projeto, né? O programa Strong Farm Rural Shores, ele não é um programa que ele vai ser executado para gerar um resultado só de curto prazo, né? A gente tem as etapas de desenvolvimento do programa, que gera resultados de curto, médio e longo prazo, para que nesse longo prazo a gente já tenha criado de curto e médio prazo uma estrutura que favoreça a melhoria contínua desses processos para que dê continuidade a esse trabalho. Em 15 anos, os nossos jovens que hoje estão com 12, 15 anos de idade, eles já vão ter crescido nesse desenvolvimento para dar continuidade com inovação e criatividade aos processos aí e melhoria contínua. Então, esse é o direcionamento que a gente está levando para a construção desse relatório técnico. A participação de vocês é super importante, eu estou muito feliz pela colaboração de todos no preenchimento do formulário de pesquisa, no questionário inicial que foi desenvolvido lá no workshop que a gente realizou no Sebrae. Então, esse engajamento é importante, só que agora a gente precisa criar esse vínculo maior de comunicação com os outros atores que são importantes para o desenvolvimento do programa. É por isso que nós vamos deixar disponível essa apresentação no YouTube para que você possa compartilhar com o governo local, né, o governo da sua cidade, da sua região, o que a gente vem conversando, o que a gente vem desenvolvendo, as estatísticas que nós estamos criando, para que eles possam visualizar esse ambiente de prosperidade que a gente está criando com o desenvolvimento do Strong Farm e do Rural Shores na região do Alto Tietê. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês hoje. Aqui agora eu já vou sair porque acabou a apresentação. E agradeço muito. É muito importante que a gente mantenha esse vínculo de comunicação, principalmente aí o vínculo de comunicação de vocês com o Rodrigo, né? Eu venho falando aí para vocês já desde o início, o Rodrigo ele está na liderança do desenvolvimento desse programa aí na região do Alto Tietê, agora também aqui na região de Uberaba, né? A gente trouxe ele porque o programa Strong Farm Rural Shores ele está se tornando também uma realidade numa região que já tem um engajamento, né, um desenvolvimento um pouco maior, por causa dessa questão da criação do Geoparque, né, Terras de Gigantes, pela busca da chancela da Unesco para que isso torne uma realidade. O engajamento deles com essa questão de criar essa governança territorial é um motivo para que a gente possa desenvolver esse trabalho que a gente vem desenvolvendo também em todos os lugares de atuação de impacto do Strong Farm e do Rural Shores Destinations. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso respondê-las aqui agora. Caso vocês não queiram fazer as perguntas aqui
através dessa apresentação. Vocês podem estar mandando isso para mim por e-mail, né? Vou repetir mais uma vez, ceo@exagroup.ca, né? exagroup.ca. E também mandando as suas perguntas aí para o Rodrigo. O Rodrigo pode passar isso para a gente tem uma comunicação diária para o desenvolvimento desse programa, então vocês têm essa facilidade de estar participando da construção desse relatório. As empresas que nós visitamos durante o período que eu estive na região do Alto Tietê, elas serão automaticamente inseridas nesse relatório técnico, com pontuações de melhoria contínua, para que eles possam fazer algumas adaptações necessárias, e também para o engajamento desses locais com os turistas, né? Porque após a publicação do relatório técnico, a entrega do relatório técnico, nós vamos começar um trabalho maior de divulgação desses locais nas nossas mídias sociais, tá? E também no website da Exagroup Canadá. Agradeço a presença de todos, peço desculpas pela falta de tato, da não participação de vocês hoje nessa reunião, mas a gente trabalhou bastante a questão das estatísticas que foram coletadas. Se tiverem alguma pontuação, alguma dúvida em relação a essas estatísticas, nós também estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Por favor, continuem divulgando esse formulário de pesquisa, ele está aberto até o dia 5 de outubro. É muito importante que toda a comunidade ela venha entender o sentimento nosso em desenvolver esse trabalho de sustentabilidade e regeneração na região do Alto Tietê. Muito obrigado a todos. Rodrigo, se você tiver alguma coisa para completar, para falar, por favor. Vou deixar o espaço aí, caso alguém tiver alguma colocação, e me colocar à disposição, né, para todos, como o próprio Edmar falou. A gente está aqui justamente para desenvolver isso juntos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário final aí, acho que deixar esse tempinho aqui, vai passar um pouco do horário, mas às vezes tem alguém colocar alguma coisa mais importante aí, pode compartilhar. Deixa eu só fazer um ponto importante aqui. Deixa eu só sair daqui para mim abrir uma página e pegar um link aqui. No dia 27 e 28 de setembro, nós temos um evento internacional de cooperação multilateral do direito do turismo e sustentabilidade. Nós decidimos consolidar esse evento em um evento online para facilitar a participação de todos e baratear o custo do evento para que mais pessoas possam participar, certo? Eu vou deixar o link do Simpla aqui para vocês aqui no chat, tá? E depois eu vou mandar também para todo mundo que participou por e-mail. O evento tem um custo de R$30, certo? Nós temos palestrantes dos Estados Unidos, México, Canadá, Paquistão, África do Sul, Índia, Holanda, Espanha e Brasil participando, certo? Ele é um evento onde que as pessoas vão trazer informações sobre como que elas estão trabalhando para poder fazer o desenvolvimento do turismo na área rural, onde que elas vivem, né? O foco principal do nosso evento esse ano são as comunidades rurais, indígenas e remotas do nosso planeta. Nós temos palestrantes de comunidades indígenas do Canadá, da Índia e do Brasil. Então, gostaria de convidar vocês para poder participar. O evento tem um custo de R$30, certo? Para suporte, né, do desenvolvimento da tecnologia que a gente está trazendo. E a gente tem esse foco de criar uma comunicação internacional junto com esses países participantes. Uma das apresentações vai ser de um family office. Para quem não conhece, o family office são escritórios que gerenciam patrimônios de mais de 300 milhões de dólares. Então, a pessoa, para ser cliente desse escritório, né, ela precisa ter um patrimônio de mais de 300 milhões de dólares. E esses family offices, eles fazem investimentos de infraestrutura, investimentos de desenvolvimento sustentável, e um dos palestrantes do evento é dos Estados Unidos, né? Tem parceria com outros family offices lá, para poder trazer isso.
Então, eu acredito que seja algo benéfico para todos participarem do evento, para entenderem como trabalhar o desenvolvimento dessas políticas para que o turismo ele seja algo viável, plausível e real nas comunidades rurais. Tá? Então, participem do evento, tá? O link está aí, depois vai chegar para vocês por e-mail. Vai ser muito bom ter a participação de todos vocês que estão preocupados aí com o desenvolvimento do Strong Farm Rural Shores na região do Alto Tietê, porque é conhecimento extra, né? O evento acontece das 10 da manhã às 6 da tarde, nos 2 dias. Inclusive, dia 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo, e a gente vai começar o evento celebrando com uma carta de compromisso nossa, né, de todos os participantes, no desenvolvimento de comunidades sustentáveis para alcançar a regeneração do planeta. Mais uma vez, gostaria de convidar a todos para regenerar o nosso planeta juntos. Vamos regenerar nosso planeta juntos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Oi, Flávio. O Flávio levantou a mão, não tinha visto. Claro, pode falar, Flávio. Foi para dar um joinha? Foi para dar um joia mesmo, eu apertei o botão errado. Valeu, obrigado pela apresentação. Um abraço. Obrigado a você, Flávio. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigada pelas contribuições aí. Foi maravilhoso. Só, Edmar, completando o que você falou, e toda essa apresentação e tudo que foi passado aqui, eu tive num congresso também por esses dias, falando justamente sobre a nossa responsabilidade em conseguir manter tudo isso aqui em pé. Então, faz da gente guerreiros para conseguir fazer alguma diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade, aí, como turismo rural, como turismo, como cidadão. É isso, vamos continuar lutando, estamos juntos. Obrigada pelas contribuições. Rodrigo também, sempre muito engajado. Tamo junto, Marta, vamos nessa. Eu agradeço toda a atenção aí de vocês. Obrigada e vamos se falando. Uma boa semana para nós. Fiquem com Deus. Amém, com Deus também. Obrigada, gente. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, eu vou assistir depois, que eu tinha entendido que ia começar meio-dia, não sei porquê, mas dei uma viajada. Falamos bastante lá na fazenda, viu, Sônia? Tem bastante foto lá. As imagens foram todas de lá, a gente usou hoje. Legal, vou assistir sim. Vocês vão colocar o link, né? Vamos sim. Até amanhã já vai estar disponível no YouTube e eu vou enviar por e-mail para todos vocês. Tá certo. Tá aí, dá um tchauzinho aí. Obrigado. Olá, tudo bem? Vamos aguardar aí. Tá, obrigado. Valeu, Sataíde. Oi, Adriano, você levanta a mão. Tá no mudo seu microfone. Tem que tirar o do mudo. Seu áudio está no mudo. Nós não estamos te escutando, Adriano. Coloca no microfonezinho. Ah, ok. Tá. Desculpa. Se você quiser, você pode digitar aí para a gente no chat também, tá? Beleza, obrigado. Gratidão, meu amigo, gratidão. Valeu. Vamos encerrando então, pessoal? Vamos sim. Vou desconectar aqui então. Obrigado, Rodrigo, valeu. Precisa parar a gravação ou você grava? Não, eu paro aqui, tá? Então tá bom. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.